Este vídeo é sobre bilhética. Vamos explorar as várias possibilidades de usar o AirMenu para venda de bilhetes. Vamos iniciar mostrando o Zicket, que é um aplicativo demo que criamos com o AirMenu só para mostrar algumas possibilidades da nossa plataforma. Neste cenário, depois da compra do bilhete, o AirMenu envia um e-mail com um QR Code que pode ser usado para validar a entrada. Aqui podemos ver o e-mail que o AirMenu enviou com o bilhete. Vamos agora começar a explicar os vários tipos de configurações possíveis. Por uma questão de simplicidade, ao criar o vídeo, vamos usar um único negócio, que vai ser usado com pequenas alterações, para os vários cenários que queremos explorar. É precisamente nestas pequenas alterações que iremos dar formação. Vamos usar diferentes locais com diferentes configurações do menu. Só iremos deixar disponíveis os locais que nos interessam. Para cada local temos uma família única. Temos aqui os 3 bilhetes que queremos vender. Vamos testar no simulador para ver o que se obtém. Podemos constatar que a primeira coisa que o aplicativo nos pede é a sessão para a qual queremos comprar os bilhetes. Em função desta escolha, iremos ver qual a quantidade de bilhetes livres para essa sessão. Ter atenção em usar lotes reutilizáveis. Lotes reutilizáveis são lotes que só são usados num período de tempo. Automaticamente o estoque volta ao valor original depois de passar o período de tempo. Aqui podemos definir os horários que vão aparecer na entrada do negócio. Poderíamos opcionalmente colocar os horários numa família específica. Vamos então comprar 5 bilhetes para esta sessão. Como se pode ver, o número de bilhetes disponíveis já mudou para 45. Aqui temos o bilhete comprado. O AirMenu gerou um QR Code que pode ser usado para validar o bilhete. Ter atenção que podemos ter um QR Code para validar o bilhete todo, como neste caso, ou então para validar itens do bilhete, como iremos mostrar noutro exemplo. Como se pode ver, o bilhete só pode ser lido uma vez. Na segunda leitura já mostra a mensagem de bilhete inválido. Para serem gerados QR Codes em cada venda, é necessário ativar estas duas opções. Esta nova configuração vai permitir fazer marcações de lugares. Vamos iniciar por ativar os locais das salas de teatro. Nesta sala fizemos upload da planta do teatro, com os locais das cadeiras. Vamos colocar 2 novas cadeiras.
Ao colocar por posição, permite a escolha de lugares na entrada. A escolha de seção não foi alterada. A grande diferença é que agora é possível escolher a sala e a cadeira. Temos agora a verde, as cadeiras livres e a vermelhas ocupadas. Vamos fazer um novo pedido para esta sessão para a cadeira 40. Confirma-se que a cadeira ficou ocupada. Como esperado, alterando a seção, temos a cadeira 40 livre. O segredo desta configuração está no controle automático de fluxo. Neste parâmetro conseguimos definir quanto tempo uma cadeira fica ocupada. Aqui estamos a definir quantas reservas se pode fazer para uma única cadeira. Resumindo, pode-se reservar para cada sessão uma cadeira por pedido, com uma duração de 120 minutos. Os parâmetros divisão filho são os objetos dentro das divisões. Neste caso, divisão pai são as salas e divisão filho as cadeiras. Poderíamos também definir um limite de pessoas na sala. Poderíamos ter configurações diferentes para cada sala. Além de controlar o fluxo de pedidos por pedido, também o podemos fazer por cliente. Vamos imaginar que queremos que um cliente possa fazer vários pedidos para uma cadeira. Com esta configuração, a escolha da cadeira vai ser automática, desde que a sessão já tenha uma cadeira atribuída. Como se pode ver, não foi pedido para escolher uma cadeira.
Mudando de sessão, volta a perguntar. Esta opção é equivalente à anterior, mas permite que um cliente compre várias cadeiras. Embora as cores tenham sido mal escolhidas, pode-se notar diferença entre as cadeiras livres e as cadeiras que lhe pertencem. Estas configurações continuam a ser importantes para gerar um QR Code que possa ser validado na entrada. As sessões também devem ser cuidadosamente configuradas. Neste contexto de vender bilhetes para uma cadeira, pode fazer sentido não permitir que a pessoa escolha vários artigos para uma única cadeira. Podemos resolver isso com a opção One Click. A opção One Click não adiciona itens ao carrinho, indo diretamente para o pagamento. Vamos agora criar um cenário onde temos no mesmo menu itens de espetáculos diferentes, ou seja, não se pode perguntar a data da sessão no início. Começar por ativar a respectiva sala. Aproveito para reforçar que este vídeo poderia ter sido feito com 3 ou 4 negócios diferentes e talvez fosse mais simples de entender. Desta vez, não iremos usar sessões. Como só temos um local disponível e como não temos sessões, o menu entra sozinho, sem perguntar local, nem horário. Vamos agora explorar a possibilidade de validar os bilhetes por item e não por pedido.
Neste parâmetro podemos definir quantas vezes o bilhete pode ser lido como válido. Neste caso, este item do bilhete vai gerar um QR Code que pode ser lido 3 vezes. Esta configuração deixa de fazer sentido, visto que a validação vai passar a ser feita por item. No momento em que este vídeo foi gravado, o QR Code gerado para validação por item só era visível no e-mail. Vamos usar uma customização diferente do e-mail. Este costuma ser um ponto de confusão. Ao configurar para enviar um e-mail ao pedir, só são enviados e-mails ao pedir, não são enviados e-mails ao agendar. O oposto também é verdade. Neste caso vamos configurar para enviar e-mail ao pedir ou ao agendar. Vamos então testar. Pedido realizado e e-mail recebido. Neste caso, como o item comprado só tinham na validação, só vamos poder ler uma vez. Vamos fazer mirror do telemóvel, para fazer uma demonstração mais real. A validação do bilhete só pode ser feita por telemóveis que façam login como proprietários do negócio. Bilhete válido. Bilhete inválido. Vamos repetir o processo, comprando um item que possa ser validado 3 vezes. Como podem ver, vai ser possível validar o bilhete 3 vezes. Vamos repetir o tipo de bilhetes da última configuração, mas acrescentando a possibilidade de o próprio bilhete só estar disponível em certos dias. Conseguimos assim que o bilhete só apareça no menu neste intervalo de datas.
Como não se está a fazer agendamento, o menu está a ser influenciado pela data em que foi gravado o vídeo, concretamente dia 9 de março. Para ser mais fácil de testar, vamos colocar sessões, assim os itens do menu vão ser influenciados pela data escolhida na entrada e não pela data do dia atual. Como podem ver, escolhendo dia 10 de março, o menu já é diferente. Nas sessões, além de escolher a data da sessão, também se configura entre que datas essa sessão está visível para seleção.